Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar de filosofia contemporânea a partir da fonte dos, dos elementos que representam essa repartição de estudo na filosofia contemporânea. É, vai falar dos filósofos hã, que ajudaram a indexação desse indexação e organização dessa cultura, né, humana. É a cultura de pensar, né, estabelecendo um juízo, né, uma autoridade, uma essência e até mesmo o desenvolvimento de pensadores, porque a arte de pensar, eu digo arte, ela eleva o ser a um infinito, né? E esse infinito, ele pode ser particular, mas também pode ser conjunto, né? O infinito conjunto, uma é um desafio nosso, no sentido da educação, que a gente tenta colocar o ser humano ao infinitésimo potencial de sentir a vida e destacar a graça dela, porque a gente sabe, a gente teme a desgraça, que é a perda da graça, sensorial para um fenômeno, né, para uma relação com a natureza, sabendo que a natureza é vida, né? Se a gente começa a perder a sensibilidade para a vida, a gente morre. A gente consegue morrer até em vida, sabe? Mas também a gente consegue proteções, né? A gente consegue assegurar alguns fatores por, por práticas eh, práticas de diálogo, né, a dialética, práticas de observação dos fenômenos na natureza. E eh, tudo isso é um processo, né, de integração do conhecimento que une para nós em sistemas as organizações, ah, onde fisiologicamente a gente começa a servir, né? A gente começa a servir essa taxa de pertencimento, dessa associação das discussões sensoriais, né, para fazer eleições, né, daquilo que nós estabeleceremos comercialmente um vínculo com um nível religioso, um vínculo de estabelecimento de importância, né? A gente passa a renderizar essa eleição a um nível cultural que vai fazer com que a gente sempre se volte a ao tratamento da especificação utilitária dessa substância. Então, é sobre isso que a gente tá tá, nos alimentando essa essa compreensão do essa compreensão da da utilização da filosofia, né,
como um acessório eh, educativo, né. Então, em alguns momentos, o vídeo vai ficar um pouco sem graça, porque minha câmera tá falhando, mas eu acredito que o elemento áudio, né, de áudio vai dar vai dar continuidade no processo da graça, né, desse recurso, né, que a gente tem. Bom, Hegel, trabalhar o filósofo Hegel. Uhum. George Wilhelm Friedrich Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel. Uma pessoa como outra qualquer, como eu, como você. Ah, não, Dona Júlia, não, né? Ah, brincadeiras. Ah, Hegel é uma pessoa que né, tinha uma conexão com a sociedade, né? A gente precisa de criar esse nível, né? Pra gente não desassociar a pessoa do nível em que a gente consegue assistir, né? Bom, nasceu em 1770, morreu em 1830, foi um filósofo alemão idealista que abriu novos campos de estudos na história, direito, arte, entre outros, através dos seus postulamentos e da lógica dialética. Então, mais uma vez, né, vamos desenvolver uma atenção. Hoje em dia, a gente cria um domínio muito raso para tudo aquilo que a gente vê no ensino médio, nos ensinos, né? Porque a gente tem todos esses pontos de conhecimento, a gente vê tudo isso nas voltas do ensino, não vê? Só que a gente vê muito raso e na atualidade a gente é enviado sobre esse raso no raciocínio, né, em democracia, no sentido democrático, a gente é nesse raso, a gente vai para o raciocínio e começa a ganhar a profundidade na academia, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente não escolhe a academia por convenção de gosto. Muitas vezes, né? Salvo exceções, né? A academia geralmente ela é escolhida pelas nossas influências. Elas que escolhem. Porque, olha só, a gente conhece o raso e o profundo, ele sempre nos vem em forma de medo quando a gente não tem influências seguras. Só que o Hegel, né, ele aparentemente ele abriu novos campos de estudo na história, direito, arte, entre outros. Por quê? Porque a história, o direito, as artes, em algum momento da vida, foi necessário que o ser humano
se dominasse a ira interior, né, dominasse os recursos, a busca por recursos da natureza, para aceitar abrir esse desenvolvimento. Porque em algum momento da história, os seres humanos eles ficavam só pela agricultura e sociedade, né, e organização de sociedade, e polis. Em algum momento foi decidido que o registro histórico era importante, que o pensamento do direito das pessoas sobre aquilo que elas trabalhavam, a arte, como que a arte deveria ser valorizada, como a gente poderia utilizar a arte como uma influência para manter as pessoas em direito e manter a máquina da história para desenvolver a sociedade em algo que a gente conseguiria manter em nível de complexidade. Então a gente nessa cidade a gente vem complexionando essa relação, né? E isso só é possível com a prática da filosofia, porque a filosofia ajuda o ser humano a aceitar mudanças. Então, a gente consegue, a partir disso, aceitar mudanças, né? Ah, embora essas aceitações elas estão presas. Aceitar mudanças, só que elas estão presas, contemporaneamente falando. E os filósofos estão percebendo isso. Eles percebem que aceitar as mudanças estão presas porque a gente está sob influência de uma pressa de acessos a bens comuns. E esses bens comuns que a gente está com pressa de acontecer são bens comuns que são artificializados pelas indústrias. Pela indústria e por esse poder, pela indústria. Só que a indústria, quem comanda é a política e é a legislação. São os poderes. Obviamente, a gente está em um perigo perigo de mudanças, né? Porque as mudanças a gente meio que a gente escolhe, só que a gente não escolhe porque a gente quer. A gente escolhe porque a gente aceita em legislação a comercialização, que é direito de um desenvolvedor. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. O carro, né, é um elemento ótimo para as nossas vidas. É uma ferramenta muito importante. Mas a gente precisaria de tantos carros assim nas ruas? Não. Outro exemplo, a gente tem muitos produtos em derivações produtivas. E aí a gente tem uma diversidade de padrões e às vezes tem um muito bom e tem um menos bom e um menos bom ainda. Por que a gente não tem um bom e ponto? Por que a gente precisa de ter uma variação desse estabelecimento, dessa entidade de valor social? Porque
de uma certa forma, a legislação ela abre um veto para as pessoas praticarem o esporte das comercializações, né. E aí a gente tem vários hits sendo praticados em efeitos que, em filosofia, em análise apurada, em para estabelecimento social, isso nos gera um acervo amargo, do domínio e da extensão patrocinada pela fé desses operários que se embriagam de enganar os outros. E eles tomam essas doses e saem acreditando que estão bem comportados em organismos por isso. Então eles se servem dessa ignorância. É um absurdo isso. Hã, tanto é um absurdo isso, quanto é todo o dinheiro e toda a manifestação que é feita para organizar, né, carros, e cada vez mais que as pessoas têm, mais elas se dizem que precisam ter, e elas não aceitam um ponto mais em suas vidas. Elas sempre estão atrás de vírgulas e vírgulas, e isso deve ser debatido filosoficamente, porque sempre foi assim. Sempre foi filosoficamente tratado isso, porque isso é uma ignorância, e o dever do filósofo é acordar o indivíduo da sua ignorância. Assim como um técnico, é dever do técnico de um time dizer: acorda fulano, acorda ciclano, vamos mudar essa estratégia, não é mesmo? Então a gente precisa de analisar essas perspectivas, e é esse papel do filósofo, né? Ah, acordar o indivíduo dessa ignorância e levar ele à razão, né? É, que hoje em dia é uma tarefa difícil. As pessoas elas estão presas em falsas prisões, falsas seguranças de pertencimento do artista que impera nesse eixo de família, de cidadão, de amigos e tal. O compromisso ele não está na realidade, está na lapidação do personagem que a ela se ganha pertencimento, se ganha um encaixe nesse sentido falso de dignidade. Porque a realidade é que não há dignidade em nenhuma ignorância. O pensamento de Hegel influenciou pensadores como Ludwig Feuerbach, 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 Bruno Bauer, Friedrich Engels, Karl Marx. Todos nessa época tentavam conversar com as pessoas sobre os sintomas industriais, sobre as mudanças que os pais haviam nessa realidade, em pertencer a uma indústria no seu tempo de trabalhar. E como isso desenvolvia uma sociedade e um país de paz. Agora eu posso colocar aqui, ó, paz, de paz, com sintomas industriais, né? Então a gente precisa organizar o catálogo dos agentes afetados por isso.
Tá vendo como isso é importante, como você faz parte disso, meu amigo? Porque você é herança disso, queira ou não. Se você tem essa atualidade, se você tem essa adaptação, pode ter certeza, se você escolhe aquilo que você escolhe hoje, pode ter certeza, isso é herança dessa necessidade sintomática, porque a doença que você tem hoje é uma geração da reação desses sintomas industriais que não eram ignorados por esses filósofos. Porém, sabe quem queria ignorar isso e quem está vencendo e que está conseguindo? É o é esse camarada aqui, ó. Esse patrão, ele gera para nós aquilo que a gente chama de padrão, né? É por ele que todo mundo em sua linha de estabelecimento ganha um salário que diz essa prisão nisso, né? Que arca com ele nesse tipo de atividade, né? Então é por conta desse padrão. As pessoas elas entram nos ritmos das indústrias, dos ritmos de ir e voltar. E aí a gente tem as quadras que são dados para nós, nos divertimos enquanto eles nos influenciam a insistir na torcida organizada. Eu sei, amigo. Pode chorar aí, ó. Pode chorar, né? Pode chorar. Pode torcer esses danos nessa, nessa convicção influenciada pela mídia que hoje é tomada de tomada de obrigação nossa, né? Sair e desagradar a nós mesmos pelo direito, né? Da ignorância, da demasia de algumas empresas que não conseguem medir os níveis, a quantificação que elas podem dar, né? O quanto elas desorganizam uma sociedade colocando seus interesses no padrão, né? Então, hoje em dia, a influência é a patronização, né, dos mercados. Então, quem dirige a nossa sociedade e influência é o mercado influente, né? Isso aqui, ó, paralisa nossa natureza e cria um ritmo para ela, beleza? A biografia do Hegel. Ele nasceu em 27 de agosto de 1770 em Stuttgart, na Alemanha. Era o mais velho de 3 irmãos, filhos de um funcionário público do Ducado de Württemberg. Fez seus estudos em casa com tutores e a mãe, mas também no colégio local, onde permaneceu até os 17 anos. Então, o que a gente está vendo aqui é o que um jovem conseguia fazer, né, em 1770 na Alemanha. Um jovem bem alocado. Aprendeu latim com a mãe, além de estudar grego, francês e inglês muito cedo. Teve contato com os clássicos gregos romanos. Olha só, isso aqui é louvável, não é mesmo? Uma pessoa aprender vários idiomas, isso sim
a gente poderia ter no nosso comércio, né? A gente poderia ter esse mercado influente. Porra, que triste, né? Que falha. Então, olha só. Aprender idiomas desde cedo. Olha que legal, cara. Olha que brinquedo legal para comprar pro seu filho, né? Olha que brincadeira legal de brincar com o filho. Apesar de sua sólida educação humanista, Hegel teve uma ótima formação científica. Quando você tem interesse, você cria um nível de intelectualidade, você cria essa órbita por interesse, quando quando as coisas são palpáveis para a criança, não há limites para a prática do interesse. Então, quando você deixa a criança acreditar que é palpável, palpável para ela comprar, né, arrecadar saberes, você muda o mundo, cara. Isso é educação. É você tornar as coisas palpáveis, palpável. Mas não é simples tornar as coisas palpável. Você tem que criar condicionamento para a criança acreditar. Só que, infelizmente, a, os agentes condicionantes que a gente tem no Brasil, em exemplo, não são bem sólidos assim. Eles geralmente geram depressões, geram fracassos nos filhos do Brasil, né? A gente tem muito disso. Ah, ahn, além de estudar grego, francês, apesar de sua sólida educação humanista, ele conseguia acreditar na arte humana, humanista, né? Educação humanista é você conseguir perceber coisas no ser humano que fazem com que ele olhe para o ser humano e veja fertilidade. Então imagina você, novo, olhando para as pessoas e vendo a fertilidade delas, como elas podem ser o máximo, né? Hegel teve uma ótima formação científica, perdeu a mãe aos 13 anos, então isso aqui já é uma luta tremenda, né? E ficou aos cuidados de uma irmã cristiana. Com incentivo do pai, em 88, ingressou no seminário da Universidade Tübingen, a fim de ser pastor. Entre seus companheiros estavam o filósofo Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling e o poeta Friedrich Hölderlin. Não. Então a gente pode pegar aqui, ó, uma olhada. Camarada aqui e o poeta Friedrich. Então, esses camaradas aqui. Johann Christian, filósofo, poeta lírico e romancista alemão. E aqui a gente tem, ó, filósofo alemão e um dos principais representantes do idealismo alemão. Colocar ideias, idealismo, aplicar ideias na prática. Quando Hegel tinha 18 anos, ocorre a queda da Bastilha. E mais tarde, os eventos que comporiam a Revolução Francesa.
Entre as consequências do fato histórico está a posterior invasão da Prússia pelo exército francês. Então, a gente tem essa invenção, também é uma invasão, né? A gente só coloca o N aqui, ó, para assumir a Prússia como uma onda de relação. Prússia, para Rússia, Prússia, Prússia, pelo exército francês. A essa altura, a Alemanha não estava organizada como Estado unificado, sendo conglomerado de ducados, principados e condados. Hegel ensinando a seus discípulos. Em 1793, a atuar como tutor privado em Berna, na Suíça, no ano seguinte, aconselhado por Hölderlin, começa a análise dos escritos de Immanuel Kant e Johann Fichte. Em conjunto com Schelling, Hegel escreveu o mais antigo programa de um sistema de idealismo alemão. Entre as ideias da obra está a de que o Estado é puramente mecânico. Então vamos analisar aqui, ó. O Estado é puramente mecânico. Qual que é o maior risco do ser humano? E todo filósofo sabe disso. Qual que é o maior risco? O maior risco do ser humano é ser humano. Esse é o maior risco do ser humano. O meu medo é o meu verbo me atacar, né? Então, o maior medo do ser humano é o próprio ser humano, certo? Ok. Então, esse é um dos maiores riscos do ser humano. Isso é modelado pela história, né? A história vai apresentando essa visão, né? A evolução histórica e das relações humanas. Bom, quando a gente pega que o Estado é puramente mecânico, quando a gente analisa o ser humano, o que que ele quer ganhar? Ele quer ganhar poder. E o que que é poder? Em um sentido inteligente, poder é comandar, né? Comandar, a arte de comandar, ela vem de um apuramento de valores, né? Que é imposto pelo comando. Só que o comando, ele apura valor no sentido das mecânicas. Então você pega o apoio da força mecânica, porque a mecânica é o movimento. Você está entendendo? Então, o movimento não é arriscado. Quando você coloca um militar no movimento, ou seja, um agente militar, ou seja, você coloca uma vovozinha dentro de um homem, né? Você tem um homem aqui, ó, super forte, irado. Você tem uma vovozinha aqui, ó.
É uma vovozinha toda coisinha. O que que essa personalidade aqui faz com esse caráter aqui no sentido ético, no sentido do comando, do poder? Ela desestrutura a realidade desse indivíduo em potência para que ele respeite a diferença de potencial dessa e crie uma harmonia para limitar o disparo potencial. Quer arma mais, quer bala mais dolorosa do que isso? Você utilizar as veinhas? Uma vez que você tem uma organização legislativa que consolida essa integrabilidade, já era, meu filho. Né? Se você cometer alguma falha nisso, a desarmonia vai te dar o complexo e você vai ser. ah, Você vai ser desinstado, né? Instalado desse estado, né? Que é apura isso, porque é disso que se trata a militarização em recurso educativo, né? Em recurso de convívio social. E aí veja só, o Estado é puramente mecânico. Então você começa a ver que as associações temporais em mecânica, e em mecânica de integralização desse povo em um Estado, né, desse conjunto, roda, e nessa roda cria-se a harmonia em fonte, e essa fonte ela se dá em comunicação a partir dessa mente, né. Só que a mente que comunica o corpo, ela desescala a potência comunicando movimento. Então aí a gente tem a mecânica. O que a gente fala com a mente, a gente consegue falar com o corpo em movimento. Isso é só uma questão de escala, né. E aí ele já entendia isso com os suas perguntas para a época, né. Ah, por isso é necessário transcender o Estado e os homens. Livres devem ser tratados como parte da engrenagem que permite seu funcionamento. Então, como você se sente, você é um reflexo do Estado. É isso que ele acredita. Você ou nós somos reflexos do Estado. Qualquer qualquer, eh, qualquer diferença nesse reflexo é uma falha na resolução. Isso é integração social, é você parecer é você ser um reflexo do Estado, né, no sentido da lógica que ele colocava em seus estudos, né. Uma vez que a sociedade, ela é um conjunto muito é um conjunto de idealizações, né, eh, dos convívios. Então as pessoas vão juntando esses estímulos e vão funcionando com base neles. Hegel deixou a tutor vou dar um exemplo de funcionamento dessa sociedade, né, que às vezes não fica tão claro assim. A gente está falando de 1790, por aí. A pessoa em sociedade, né, o Estado pessoa na sociedade, ela é uma engrenagem que ajuda a funcionar o Estado.
pensa bem, com essa mudança da industrialização desses movimentos, você está marcado para indústria. Você vai sair de casa, vai trabalhar, você vai entrar, você está na legislação, existe uma receita para você nessa sociedade. Você está entendendo? Então você já está receitado a ser uma engrenagem que vai se encaixar nessa sociedade. E o, isso é o apuramento dele nessa organização de entendimento, né? Você vai crescer, você vai ter sua esposa, você vai ter sua casa e você vai sair de casa para o trabalho, e isso é a sociedade, né? Não existe, até então, não existia uma rede social de conveniências complexas, no sentido de que a gente chama ultimamente de bolhas, né? Não existia esse ritmo artificial de pertencimento a uma bolha, por mais que seja muito artificial, funciona para as pessoas se afastarem desse entendimento do Hegel, né? E por mais que as pessoas continuem nessa integrabilidade, existe essa camada artificial eh, atual, a partir dessas redes, eh, que fazem com que as pessoas inventem as ilusões que quiserem para se cobrirem enquanto vivem os seus sonhos, eh, por mais que ainda sejam na cruel realidade, engrenagens desse estado, né. Então é isso, Hegel deixou a tutoria em 1779 e passava a viver da herança paterna. A partir de 1801, Hegel vai trabalhar na Universidade de Jena, onde permanece até 1803 em companhia de Schelling, deve ser sua esposa. No período em que deu aulas em Jena, Hegel esgotou o legado deixado pelo pai, as finanças, né? Passou a trabalhar no jornal de orientação católica Bamberger Zeitung, em Nuremberg. Nessa fase da vida, se casa, tem 3 filhos e continua os estudos da fenomenologia. Enquanto viveu em Nuremberg, Hegel publicou vários fascículos de A Ciência da Lógica. Nos anos de 1812, 13, 16, a partir de 16, o filósofo aceita ser professor de filosofia na Universidade Heidelberg. E aqui a gente começa a ver da onde parte a nossa herança, né? Nossa herança de uma certa organização de atuações nesse sentido dos pensamentos, parte dessa massa aqui que a gente chama de Hegel, né? Filosofia. A filosofia de Hegel pode ser compreendida através de sua obra principal, A Fenomenologia do Espírito, escrita em 1807. Então, a Fenomenologia do Espírito. Então, imagina só que assim como você tem na Terra pedaços de terras que você pode construir mapas e saber por onde está andando, e até mesmo criar ou descriar associações cada vez mais íntimas para descrever tudo aquilo que tem num espaço cada vez menor. Imagina só o que é a, o mapeamento do espírito. Pensando
que esse corpo do espírito fosse um, um terreno. Então você pega o espírito e trata ele como um terreno e começa a aprender aquilo que você consegue plantar e colher nesse terreno. Você está entendendo o que que é fenomenologia? Porque o fenômeno a gente sabe. Fenômeno são mudanças em expressões, né? Por exemplo, eu tenho um corpo, eu ataco esse corpo, e depois que esse corpo se ataca, ele varia. Só que depois que depois de um tempo, ele desvaria e fica uma marca registrada nesse corpo. Isso é fenômeno e analisar esse fenômeno a partir de todos os possíveis análises é você se alimentar da lógica do fenômeno. E aí, tá aí, ó. Assim como você tem terra, que você desenterra e se integra nessa terra para construir vários elementos que vão gerar uma vida mais confortável para você. Vou dar um exemplo. Você pega a terra, você pega o barro, você faz tijolo, você constrói casas, você planta produtos, você analisa essas plantas, você, a partir dessa análise, você cruza essas plantas para nascer plantas novas. Agora veja a lógica disso, né? A lógica disso é você confortar o apreendimento da sobrevivência a partir da prática da matemática na associação disso. Então você tem exatamente a sabedoria do que você vai fazer com a terra e do que você vai ganhar com isso. Então a gente tem uma administração nascendo aí, né? A, essa organização dessa economia, isso tudo vem receitando e integrando na sociedade por conselhos. Né? Então a gente reside e insiste por conselhos, né? Então tá vendo esse cérebro, essa massa aqui, ó? Pois é. Hã, como acessar esse terreno em 1770? Nós não tínhamos tecnologias de análise sensorial, a gente não entendia a despolarização sináptica. A gente não entendia muito bem os sistemas, então existia um entendimento por trás do que viríamos descobrir com a tecnologia e com a integrabilidade desse estímulo, desse instinto humano, que é o conhecimento, que é a organização dos terrenos. E um deles é o espírito. O espírito é a expressão daquilo que descarrega em nós por interesses. Tudo que eu falo aqui, ó, tem vários interesses interligados. Eu tenho interesse de ser famoso, eu tenho interesse de conquistar algum local, algum terreno que eu possa ser fértil. Eu tenho interesse de fazer você se interessar por isso, de fazer você gostar, né, desse tipo de entendimento, para talvez você, aos poucos, mudar a sua capacidade de raciocínio e melhorar suas escolhas, porque as suas escolhas mudam as escolhas do universo e a gente tem interesses diversos, né? Eu tenho vários interesses. Eu não estou desinteressado. E assim como eu, esse terreno, né?
ele é um artifício de trabalhar os interesses, para enterrar e tentar fazer nascer algo, né. Nesse caso, existe algo que já nasceu, que é, o entendimento do espírito, né. Então, que isso que faz a gente funcionar? É o interesse nasceu com com o arrecadar de cada filósofo, né, com o passar desses anos. Então, se hoje a gente cria uma ou se hoje a gente tem uma especificidade sobre os terrenos orgânicos e o funcionamento deles, é porque, já se tinha no instinto, a estimulação filosófica para isso. Trata-se de uma introdução ao sistema lógico criado por Hegel, que compreendia 3 partes: a lógica, filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Este livro pretende superar a dualidade entre o sujeito cognoscente e o sujeito cognitivo, e assim aproximá-lo do absoluto, da ideia absoluta, da verdade. Então, a verdade, ela fica, ela é, ela precisa ser descrita para a gente conseguir entrar, né, e, e viver na verdade. Só que o que que acontece? Existe uma derivação da verdade, porque a gente, às vezes, a gente comercializa versões de verdade. E às vezes a gente se diverte e a gente se perde na diversão. E aí a gente não consegue voltar para a verdade. E aí, com o filósofo, ele percebe isso. O filósofo, ele treina tanto a perspectiva e a lógica e a certificação de um sentido, principalmente pelos estímulos da natureza e pelas análises dessa pureza, no sentido do distanciamento dela nas reações humanas, ele começa a criar funções de ver, né, o quão distante nós estamos da entrada da verdade, porque a gente comercializou em derivadas, né, e a gente fez várias portas para a verdade. Olha só, eu tenho essa porta que é a porta da verdade. Olha o que que eu faço com a porta da verdade. Presta atenção, é a mesma porta, não é mesmo? Só que olha só o que que eu tô fazendo com a porta da verdade, meu amigo. Eu tô te oferecendo essa daqui, ó. Tá entendendo? Só que além, por mais que eu tenha te oferecido essa, às vezes eu te ofereço essa daqui, ó. Entendeu? Então, sabe como é que a gente tá? A gente tá num pontinhozinho aqui, ó, da porta da verdade. Você tá entendendo? Porque nesse pontinhozinho aqui, ó, a gente consegue, a gente já é soberbo bastante, a gente já é lúdico bastante para acreditar que esse pontinho aqui é a verdade do nosso universo, sendo que a verdade, ela seria esse todo aqui, ó. Consegue perceber o que está acontecendo, né? Qual que é qual que é o trabalho filosófico
dessa tentativa, né, é reconhecer a verdade, né, como uma unidade e não como um pontinho nessa unidade que as pessoas eh, se unem em comercialização, né, entendeu? A verdade ela é muito maior do que esse ponto nesse universo em que você acredita ser a verdade, né? A verdade ela é muito maior. E aí, como você já está acostumado em viver referenciando que esse pontinho que é a porta da verdade, entrando na verdade por esse pontinho, o filósofo ele tenta te capacitar, ele tenta levar você à capacidade de aumentar a sua força para conhecer e se debater com a verdade na força que ela é. Porque se você tá vivendo e se forçando a reconhecer que a verdade é um pontinho, você não tem força para ver a verdade. E aí, às vezes, você acredita que você se leva a acreditar que você não tem capacidade. Aí você fala assim: "Ah, tudo bem, não tem problema nenhum". Só que isso você está falando que, assim, eu não tenho potencial mesmo. Eu já estou eu não vou trabalhar para isso. Por mais que isso seja aquilo que eu aquilo que me serve, né, aquilo que eu mais desejo. Por mais que isso seja aquilo que eu mais desejo, né, eh, eu não vou fazer isso, porque eu não vejo as pessoas fazendo. E o filósofo ele tenta fazer assim: "Você tem capacidade para isso, você só precisa se preparar", né. Preparar no sentido, da realidade e tenta descomercializar a realidade, né, em fantasias daquilo que realmente importa, né, que é a verdade. A verdade é a porta. Então, a gente precisa dessa capacidade para conseguir ver esse núcleo de interesses humanos. É o nosso verdadeiro interesse. É a verdade da nossa vida, né? Você não se pergunta nos seus momentos difíceis para que que eu nasci? Por que que eu tô aqui nesse universo? Então, mas para você conhecer isso, você precisa de muita força. E a força que você precisa ser desescalada pela verdade. Então você precisa de escalar essa essa força, né. Então se pra quê? Pra você saber aonde que você tá nesse universo, né, pra você ter um mapa dessa dessa sua dessa sua vida, né. De certa forma isso é possível, e é isso que o filósofo tenta levar as pessoas, porque esse mapa ele é comum a todos nós. Então isso não é um trabalho individual, isso é um trabalho de nós todos. Então, por mais que pareça que eu estou falando com você, que é você que tem que fazer isso tudo, não. Isso é dever coletivo, é o dever da humanidade. Este livro pretende superar a dualidade entre o sujeito cognoscente e o sujeito cognitivo, e assim aproximá-lo do absoluto, da ideia absoluta, da verdade. Para chegar ao absoluto, o homem precisa questionar suas certezas. Neste caminho de dúvidas, estará pronto para pensar filosoficamente e então conhecer o absoluto, que é aquela porta que eu mostrei. O absoluto age através do homem e se manifesta no desejo que este tem de conhecer a verdade. Desta forma, quanto mais o sujeito se conhece, mais está perto do absoluto. Para Hegel, tudo aquilo que pode ser pensado é real, e tudo que é real pode ser pensado. Então as coisas elas que aí existem, elas vêm antes
do que vieram, né. Por exemplo, a inteligência artificial ela surgiu muito antes do que você tem em acessibilidade nos dias atuais. Os livros, eles vieram antes, eh, não, antes dos livros, existiam livros nas pessoas, você tá entendendo? Então antes de uma coisa acontecer, a ideia, ela ganha resolução. Então, tudo que a gente tem é uma resolução daquilo que o homem já navegou, já previu. Já é uma verdade, né. Para Hegel, tudo aquilo que pode ser pensado é real e tudo que é real pode ser pensado. Não existiria a priori limite para o conhecimento na medida em que a racionalização pode ser realizada através do sistema dialético, né. Então, o nosso cérebro, ele é como se a gente tivesse assim, ó, a gente tivesse todo o conhecimento do mundo aqui, ó. Só que quando esse é o nosso cérebro. Só que quando a gente participa de uma comunidade, de um evento, a gente conversa e a gente tenta rimar sobre um ponto de verdade, a verdade nesse universo pontual. Então você tem um ponto nesse universo que é a associação, a sociedade dessa região. E isso faz com que você cresça uma massa pontual aqui no seu cérebro todo o universo de massa, de pontos, fica sem resolução, porque você está obedecendo, você está naufragado nessa praia aqui, ó. Você você e essa praia são interesses, né. E aí, quando você tem todo esse conhecimento para gerar ou para gestar sobre toda a natureza, você fica viciado, você ofende o seu organismo nessa contração, espelhado nesse universo, nessa universidade, né, unidade, universa, uma unidade, a unidade de pertencimento naquilo que você tem. Então tá vendo como existe essa operação de universo em massa cerebelar, em verdade? Então essa verdade toda que você tinha, virou um ponto só, um ponto de concentração, um ponto de identidade. Essa é a sílaba que você, fica preso, né, presencionando. A sua linha de raciocínio. Quando você tinha todo o universo ao seu favor, você precisou disso e a culpa não é sua. Na verdade, a ocupação, ela é um resultado de cultura em sociedade, né? A nossa cultura que gestou esse tipo de relações de vida, né? Essa Esse comodismo, né, a gente deixou de ser nômade, a gente criou um sistema de comodações. Hoje a gente precisa de apartamento, de carro, casa para alugar, a gente precisa de passagem aérea, a gente precisa de compras, a gente precisa de fotos, a gente precisa de móveis, a gente precisa de, eh, eletrodomésticos. Tá vendo? Tudo isso aqui que a gente precisa tá aqui, ó, nesse pontinho aqui, meu amigo. Sinceramente, tanto é que quando as pessoas elas despionarizam, elas tiram essa polaridade para esse ponto de precisão e passam a olhar o universo dos livros, das versões diferentes, eles viajam nos pontos do seu tempo, do seu despontamento, né. Então a viagem
para o despontamento, para o despontamento do seu união diverso, né. Então você tem essas uniões diversas e você viagem para outros uniões diversas. Então você vai para um ponto lá da Austrália, um ponto lá da Alemanha, um ponto da Inglaterra. Por mais que eles sejam organismos vivos comuns, eles têm e compartilham pontos diferentes. Então você começa a tirar essa massa daqui, conhecer outros pontos, e o filósofo faz isso, cara. O filósofo, ele conhece os pontos da natureza e ele agradece pela realização científica que ele consegue fazer resolução nessa porta que às vezes representa um pontinho ou às vezes um pontinho diferente para cada verso, né? Às vezes você tá aqui, às vezes você tá aqui, às vezes você tá aqui, às vezes você tá aqui e às vezes você tá aqui. Hã? Isso numa variação de fluxo. Então, por que que as pessoas recomendam? Ó, culturalize países, vamos viajar, vamos trocar experiências, vamos comunicar as nossas verdades, vamos melhorar as nossas resoluções a partir dos intercâmbios, tá? Vamos mudar as perspectivas, vamos ajudar os professores das universidades a pensarem, vamos gerar dúvidas novas para eles, né? Dúvidas de levadas de outros países. Vamos fazer esse intercâmbio, senão a gente vai ficar parado nessa massa, nesse ponto, né? E sempre quando alguém deriva, muda, esse alguém é levado a um julgamento e às vezes esse alguém é levado até mesmo a uma doença por pessoas que são despreparadas no da sentido da realidade possível, né. Essas pessoas, elas vivem na realidade eh, do julgamento possível e não da realidade possível que às vezes é gerada por essas potências deslimitadas. É o medo que corrói as pessoas e deixam elas nesses pontos de massa. A dialética é um conceito filosófico que é utilizado por vários pensadores. A dialética de Platão, por exemplo, seria uma forma de diálogo onde era possível chegar a obter o conhecimento. Hegel aponta que toda ideia, tesis, pode ser contestada através de uma ideia contrária à antitese. Então sempre tem uma ideia contrária para uma ideia ser uma ideia mesmo, né. Então, talvez isso seja um bom parâmetro, né. Aqui, ó, um parâmetro para a ideia. Então, você consegue desenvolver uma ideia quando você consegue ter e perceber uma ideia contrária. Então, aqui você tem garantia, né? Quanto mais você desenvolver a ideia, mais você consegue desenvolver uma anti-ideia. Então, isso é um parâmetro legal. É como se fosse uma verdade no universo, um equilíbrio, né? Uma simetria. Ideológica, eu diria. Até porque se a ideia falhar, você tem uma contra-ideia para sustentar. Então, é muito segura. Dialética é um conceito filosófico utilizado por vários pensadores. Toda ideia, teses, pode ter contestado através de uma ideia.
antitese. Então, ideia também se chama teses e contra-ideia é antiteses. Então, por isso que existe teses de doutorado, teses de mestrado, são ideias. Essa disputa entre a tese e a antitese seria dialética. Assim, o processo é regido por uma lógica dialética. No entanto, longe de prejudicar a teses, a discussão entre duas ideias opostas daria origem à síntese que seria uma ideia aperfeiçoada. Então, você existir esses dois caminhos é você conseguir gerar aperfeiçoamento, né? Você gerar uma resultante. O método dialético proposto por Hegel inclui a noção de movimento, processo ou progresso para chegar ao resultado do conflito de opostos. Essa ideia seria aproveitada por filósofos posteriores, como Karl Marx e Friedrich Engels. Friedrich. Ahn, mais conteúdo aqui. Hegel versus Marx. Para Hegel, o que faz movimentar o mundo são as ideias. Marx vai afirmar que será a luta de classe e as relações de produção. A gente vai ver isso num vídeo depois. Isso porque Marx era um filósofo materialista. Então, quando você tem uma marca, Marx, né, você marca o X, você tem um mar de marcas. Quando você tem um mar de marcas, você tem a rima e você sabe o que a rima vai fazer quando você classifica ela, de certa forma, né? E isso materializa o universo das ideias a partir da profundidade da rima que ela marca ou faz a marca, né? Nessa luta de classificação. Hã, da vida humana, da sobrevivência do dia a dia. Assim, a história seria movida pela ação daqueles que não detêm os meios de produção. Ou seja, se eu não tenho meio de produzir uma marca X, eu nunca vou conseguir, né, pessoas para levantar minha ascensão nessa classe, né? Eu nunca vou mudar a minha classe, entende? E como eu quero mudar a minha classe, eu preciso de um meio em que eu possa ser um produtor delas, né? Isso é o eh, que acontece. Assim, a história seria movida pela ação daqueles que não detêm os meios de produção em chegar a uma posição mais elevada. Até porque quem detém um meio de produção eh, só consegue produzir porque os operários produzem para ser levado a uma autoridade de produção. Então, nem certamente é ele. Às vezes, um funcionário mais próximo dele, né? De certa maneira, podemos afirmar que a dialética de Hegel fica no plano das ideias e do irrealizável, enquanto Marx buscava adaptar a dialética para o mundo real. Verdade. Legal. Uma contraposição aí, em vias, né, em planos. Frases de Hegel. Esse camarada aqui, Hegel. A tarefa da filosofia é entender o que é a razão. É o que é a razão. Por que, que a pessoa tem razão, né? O que seria isso? Como eu faço para todo mundo ter a razão, né? Será que a razão ela é coletiva? Será que ela é individual?
Será que ela é estática, né? É instantiva? Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. A realidade é racional e toda a racionalidade é real. Paixão é sacrifício, sabe? Paixão é você assumir o estado de coragem em meio a todos os desencorajados. A realidade é racional. Então a gente tem um princípio aqui, ó. O princípio da realidade funciona na racionalidade, né? Ou seja, na balança. Racionar é você criar uma balança a partir de um organismo, de um sistema. E que toda racionalidade é real. Então tudo que está nessa conta, né, nessa balança, é real, é realizável. Você consegue relação ou relacionar com alguma coisa. A necessidade geral da arte é a necessidade racional, que leva o homem a tomar consciência do mundo interior. Então a arte ajuda os. Nossa, essa frase é incrível. A arte ajuda o homem a criar entendimento da racionalidade, da consciência do mundo interior, né? Porque o mundo interior, esse mundo do espírito, ele em instante, né, se desadapta pela mudança da arte. A arte muda o estado do organismo e esse estado do organismo ele pode ser levado à arte num sistema matemático, né? X é igual a, né? Então você tem uma equação aí, ó, que consegue instalar um nível de certeza para a arte que distorna uma revelação da consciência do mundo interior. E é a partir desse exterior. E a lazer, um objeto no qual fazer, né? Um objeto no qual se reconhece a si próprio. Ou fazer então você consegue ser um auto de médico, né? Um autodidata, um auto de médico. Consegue criar eh, um diagnóstico de si mesmo, né? Uma imagem de si mesmo para julgar entre a balança da racionalidade. A história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. Então, a história ela vai ensinar que a história ela não é uma fonte de ensino, mas é uma fonte de consulta. Ensina que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história, mas sim elas consultam a história para buscar aprender, né? Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Geralmente, a verdade ela é desprovida de vontade própria, né? Geralmente, a verdade eh, ela é uma. A verdade ela tem vontades que só os fenômenos veem, diga-se de passagem. Bom, essas são as obras dele: Fenomenologia do Espírito, Propedêutica Filosófica, Ciência da Lógica, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Princípios da Filosofia do Direito. Então, se você pegar cada uma delas, né, desses títulos e que são portas, são pontos, olha aqui, ó, são pontos
nessa prática filosófica, você vai ver que existe uma estrada aqui que corrobora muito para os as pessoas que estão a criarem essas revoluções, serem engenheiros do pensamento, tanto artístico quanto, eh, inovador. São eh, aquelas pessoas que conseguem construir uma civilização pautada nas melhorias que a gente consegue, baseadas na filosofia, nas perguntas que são tentativas de levar os seres humanos a verdades e aceitar a verdade, potencializando os humanos que virão a cada vez mais conseguirem mais pontos de verdade, mais força para estarem em verdade, né, para estarem na vida, abrindo a vida com essa porta. Essa porta pode salvar você, seus pais, relacionamentos da vida. Pode salvar o ser humano que há em você, mas isso se todo mundo conseguir viver nessa estabilidade, nesse reino, né, nesse terreno da verdade. Enquanto todo mundo não consegue viver nessa verdade, para aqueles que têm verdade, eles conseguem viver na verdade, e às vezes quando entram num estado de relacionamento com pessoas que não vivem em tanta verdade assim, precisam se adequacionar, precisam de desproporcionar a verdade que eles vivem e enxergam para estabelecer uma relação. E aí isso é, é, um, é uma corrupção. É, 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 um, é uma mudança que às vezes custa, né? E, bom, não, é estressante, não é legal, mas, né, eh, essa ainda não é a sociedade que a gente vive, então muita tristeza, muita dor, eh, muita muitas funções pessoais, né, muitas empresas, muitas necessidades são elevadas à superfície ao supérfluo, porque os indivíduos não conhecem a verdade. Então tem muita coisa, muito movimento no mundo que nasce porque os indivíduos não conhecem a verdade, né. Se eles conhecessem a verdade, jamais, se comportariam ou deixariam que as coisas funcionassem de jeitos que funcionam hoje em dia. E isso não é uma loucura da minha parte. Isso aqui não é um interesse egológico, né, não é o meu ego falando. Isso é a verdade colocando você para pensar, né. A a Se as pessoas conhecessem a verdade, falassem a verdade, elas seriam livres. Elas conseguiriam conseguiriam, eh, amar, se livrar, né, serem livres, passagem. E hoje em dia, quando a gente se relaciona com pessoas que não são livres, que não têm a verdade, a gente sente, né, que a gente está conversando com alguém que está preso. A gente sente dó da prisão que o indivíduo se encontra. Isso para todo mundo, porque o sentimento apelativo que você sente da outra pessoa é um sentimento da natureza, porque a gente sente água, terra, fogo, ar e uma mistura expressiva
Então, se você conhece a verdade te liberta. Quando você conversa com uma pessoa que está menos liberta que você sente. Então, isso é a verdade falando. E é claro que você quer ser livre e quer conversar com pessoas livres para as pessoas eh, não decaírem o seu sentimento, não fazerem você. Porque isso não é viver, isso é prever, entendeu? Prever é você entrar num fluxo de pensamento, é você. Então você, quando as pessoas são livres, elas são verdadeiras, e elas são relaxadas, elas não têm que prever nada, né. Então uma sociedade livre, ela ela não tem tanta previsão assim, ela não tem tanta derivação de produto, ela tem o melhor é a verdade. Ela não mente e nem cria proporcionalidade de mentir para as pessoas. Ela não deixa eu querer mentir, ela não deixa querer eu escolher o produto pior, o produto mais barato, falar que isso é menos importante, que não liga para isso. Ela não deixa isso, é o melhor e ponto, importa, entendeu? Isso é a liberdade que uma sociedade precisa querer, ela precisa se livrar dessa degeneração comercial, dessa ambição que o ser humano se corrompe e estraga tudo, né. Porra, ver uma criança na escola, cara, uma criança com aquela mochilinha e pensa que você já foi aquela criança, e pensa o seguinte: "Esse é o mundo que você quer para as crianças? Você quer se vingar? Você quer colocar as crianças para escolher as mentirinhas que eles vão contar, as piores. Ah, mas é porque eu tô zelando pelo patrimônio do meu pai. Meu pai me dá dinheiro para que eu tenho condição de comprar. É isso que você queria para você? É. Então pensa nisso, cara. Tenta se ver nessa criança mais uma vez. Tenta salvar o mundo. O mundo precisa de você, cara. Por mais que você já esteja saturado dessa interdição, vai por mim, a gente precisa de você, né. Vamos salvar esse mundo, vamos ser mais verdadeiro, né, não vão quebrar a cara um dos outros não, porque isso só vai gerar mais quebra-cara, né. Vamos fazer as coisas direito, né, vamos dar o melhor que a gente tem para dar, né, vamos dar o melhor, é o melhor. Eu vou comprar o computador, tem, é o melhor. Ah, vou comprar um dispositivo. Ah, não tenho esse. Não, é o melhor. É o melhor. Ah, não, mas tem um aqui que tal, eu posso fazer um preço. Não, é o melhor. Vamos ser pai, vamos ser mãe, vamos ser gente, vamos ser homem. Quando a sua mãe fala com você, eu criei um filho para ser homem, eu criei uma filha para ser mulher, não é moleque, não. Então se a gente vamos fazer um pouquinho mais de esforço e vamos ser isso. Vamos tentar, vamos ver que isso é melhor, né, pra gente poder realmente ter aquilo que a gente quer, a paz, a segurança, a gente quer honrar, né, essa vida. Então é isso, né. Bom, de inspiração eu tinha pra falar isso. A gente se vê no próximo vídeo para estudar mais filosofia. Um abraço pra vocês e fui.